Qual conselho você dá para as futuras gerações que são canceladas, assim como você foi? O conselho que eu dou, é. Sinceramente, o conselho que eu dou é não seja uma pessoa pública, cara. Se você sabe ganhar dinheiro sem ser uma pessoa pública, vai nessa. É muito sofrimento, é muita dor, é muito. É gente te batendo toda hora, Eu já fui acusado de ser tudo. Já fui acusado de ser racista, xenofóbico, homofóbico, nazista, pedófilo, zoofilista agora recentemente. Então, eu já, tipo, se a lacração estivesse correta sobre tudo que eles me acusam, eu seria simplesmente a pessoa mais perversa da face da Terra. Porque eu sou tudo que é de ruim na humanidade. Já me acusaram de tudo, entendeu? Então, aí fica difícil você viver uma vida, né? E aí eu acho que esse assunto a gente já pode conectar com o Nando Moura, né? Que eu considero um cara inteligente, mas parece que não é muito inteligente. Ele está reagindo, né, a essa nova polêmica que me cancelaram. Estão falando no Twitter agora que eu sou zoofilíaco, né? Vamos ver a reação do Nando Moura e aí eu comento um pouco sobre isso. O Monark tem entrado cada vez mais em um esgoto que vai ser difícil tirar ele de lá depois de todas essas coisas. Como o seu podcast agora está no Rumble e tudo mais e vem perdendo relevância dentro da internet, ou seja, visualizações e tudo Pausa mais. aí. Isso não é verdade, viu, Nando? Assim, por mais que você goste de jogar praga nos outros, a verdade é que meu podcast tem tido visualizações cada vez maiores nos últimos tempos. Inclusive, eu passei por várias dificuldades que estão fora do meu controle, como, por exemplo, todas as minhas redes sociais sendo censuradas pelo Estado, pelo órgão supremo do Judiciário, o STF, que tiraram a minha habilidade de ter canais na internet, e mesmo assim, através de canais de fãs, que não são nem meus, eu ainda atinjo uma grande parcela da sociedade em questão, assim, de milhões de pessoas, entendeu? Da última vez que eu vi, era, sei lá, 2,5 milhões de pessoas únicas acompanham o meu conteúdo todos os meses. Então, para tristeza de muitos, eu ainda alcanço um certo público legal, entendeu? E contra todos os desafios de ser censurado constantemente e de ter pessoas no Twitter e no YouTube que ficam distorcendo as coisas que acontecem no meu podcast para pintar essa lente negativa sobre mim, tentando me transformar num monstro e assim justificar qualquer mal feito sobre a minha pessoa. Mas vamos continuar ali. Ele não tem como chamar convidados realmente relevantes para lá, então ele acaba chamando uma galera. Bom, não tenho como trazer convidados relevantes. Quero lembrar que o próprio Nando Moura foi um dos caras que veio no meu podcast e ainda participou. E foi muito legal, diga-se de passagem. Uhum. Foi um dos momentos raros onde eu pude ver o Nando Moura se divertindo, inclusive. Tá aí nos vídeos, ele dá risada, ele se empolga em falar de música. O que eu acho muito legal, é para isso que serve esse espaço aqui de verdade. Esse esgoto serve pra gente poder dar risada e se divertir e falar sobre o que quiser, sem ter que se preocupar com pessoas que querem distorcer tudo ou lacrar a cada segundo nas coisas que você fala, né? Então, não é verdade que eu não consigo trazer pessoas relevantes ou influentes, como o Nando Moura diz. Inclusive, nos últimos meses, eu trouxe diversos deputados federais, inclusive pessoas que têm alta influência dentro da Câmara dos Deputados, né? Mas é só para rebater. Não que eu não tenho nenhum problema, inclusive, em trazer para o meu podcast uma pessoa que não tem relevância nenhuma. Eu não me importo com a relevância das pessoas. O que importa para mim é o papo delas. É se elas vão trazer um papo interessante, mesmo que seja estranho ou bizarro. Eu não ligo de ter conversas bizarras. Vai, continua aí. Da esgotosfera da internet. E aquilo que os caras falam é realmente absurdo. Gostaria que você prestasse atenção nisso daqui. Olha só os camaradas, o altíssimo papo. E ainda tem elementos de animal no meio, não é isso? Sim. Eu, sinceramente, não tenho nada contra as pessoas que se De bestialismo. Você tem alguma coisa contra o bestialismo? Tem aumentado 10 vezes mais com a homossexualidade. Bom, nesse momento do corte, ele estava argumentando sobre o Beelzebub ter um aspecto trans, né? E aí eu comento logo em seguida, como nessa parte você viu, que eu não tenho nada contra pessoas trans. Para mim, eu quero que elas sejam felizes e tudo mais, né?
Ou seja, me distanciando da ideia de possível associação a pessoas trans ao Beelzebub que o meu convidado estava trazendo. O que eu não concordo em fazer essa associação, tanto que naquele momento eu falo que eu não tenho nada contra pessoas trans, né? Mas continuando ali. Sexo com animal, inclusive nesse ponto. Ele traz esse assunto sobre sexo com animal, Agora bestialismo. virou listo, com mulher, homem é crime. Zoofilia é o nome disso aí, né? Ah, Olha, eu acho que, eu acho nojento pra caralho. Pausa. Ele pergunta, o que você acha sobre bestialismo, sobre zoofilia? A primeira coisa que eu falo é, eu acho nojento pra caralho. Isso aí parece alguém que está endossando a prática de zoofilia pra você, Coca? Não, claro que não. O cara tá chamando o negócio de nojento, de repulsivo. Você tá falando claramente que você não gosta. Só faltou você... Podia falar repugnante, podia falar vários sinônimos de repulsivo. Mas nojento tá bom, né? Sim. Ou seja, essa foi a única coisa que meio que eu comento sobre o assunto zoofilia. E eu falo que é nojento. E aí os caras já pegaram no Twitter e começaram a me cancelar. Eu nem ia comentar sobre isso, porque eu já tô tão de saco cheio desse negócio de cancelamento que pra mim foda-se. Se você for responder tudo que os caras tentam falar pra você também, você não faz mais nada da vida. Eu não faço mais nada. Mas como o Nando Moura decidiu fazer um vídeo sobre isso, eu acho que vale a pena a gente comentar. Então, os caras pegaram essa parte aqui e falaram que eu sou a favor de zoofilia. Quando a primeira coisa que eu tô falando é que é uma parada nojenta. Mas aí continua. Mas, sinceramente, eu não acho que o Estado devia prender essa pessoa. Também acho que no Estado não devia Faz prender. aí. Mas, sinceramente, eu acho que o Estado não deveria prender esta pessoa. Foi o que eu falei, entendeu? Eu não sou a favor de pedofilia, eu sou totalmente contra pedofilia. Pedofilia não. Zoofilia, entendeu? E pedofilia também, porra. Todas essas filias eu sou contra, entendeu? Mas no caso da zoofilia, eu sei que existe muita gente de fazenda chucra, entendeu? Que acaba cometendo umas paradas nojentas dessas sem querer. Eu acho isso algo legal, algo que eu promovo e eu acho que deve acontecer pra caralho. Não, não é. É algo que eu acho repulsivo, de certa forma, nojento. É um bicho, você quer meter o pau num bicho, isso é nojento. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu não acho prudente da sociedade a gente retirar essa pessoa e colocar ela na cadeia porque ela cometeu essa parada nojenta, entendeu? Pode multar ela, pode proibir ela de, sei lá, ter animais pro resto da vida, mas não acho que pro Estado vale a gente gastar dinheiro mantendo essa pessoa presa só porque ele comeu um bode. Eu não acho que é a ameaça pra sociedade maléfica do mundo ao ponto que a gente tinha que ocupar a cadeia com esse cara. É só isso que eu falei, entendeu? Eu não tô falando que... Você não disse que os caras não tem que ser punido. Sim. Você só falou que talvez se prender não seja a melhor opção. Sim, exato. Eu tô falando isso, ó. Pô, multa o cara, deixa ele não ter mais animais, porque ele não consegue se controlar em animais. Ok, mas não é prender o cara, só isso que eu acho. E aí os caras vão pegar e falar que eu sou a favor da zoofilia. Tipo, tem que ser muito burro. E eles não são burros. Eles sabem que eles estão fazendo uma distorção proposital para tentar atacar a minha imagem constantemente. E o Nando Moura, que é um cara que eu acredito que é esperto, que é inteligente, ele simplesmente não resiste à tentação de lacrar alguém, tá ligado? Não resiste, tá ligado? Aí ele faz um vídeo meio que meio que endossando como se eu realmente fosse um cara que apoia a zoofilia de alguma forma, entendeu? É tipo... Ô, Nando, você viu o vídeo completo? Você viu que eu nunca defendi isso? E nem o cara ali tava defendendo zoofilia, de verdade. Ele tava trazendo isso como se fosse alguma coisa absurda que tava acontecendo na Europa, entendeu? Ele tava trazendo a zoofilia como algo negativo. Ele também não tava, o Renato não tava defendendo zoofilia também, dentro do contexto do vídeo. Se você tivesse assistido um pouquinho mais do que o conteúdo de lacração que foi disposto no Twitter... Quem divulgou esse clipezinho que tu tá assistindo agora, né, aí, Nando, foi a galera comunista. Foi o ciclo social dos caras com a foice e o martelo no perfil. Foi esses caras que reproduziram, que retweetaram esse vídeo pra caralho. Ou seja, tu tá pegando a sua fonte de conteúdo da comunidade comunista e usando como se fosse uma fonte de credibilidade, sem fazer nenhuma crítica de que talvez o tópico discutido não foi aquele que os caras distorceram para parecer que foi, entendeu? Porque nem eu, nem o Renato estávamos defendendo bestialidade. Ele traz isso como se fosse algo absurdo. Inclusive, ele fala aí mais à frente, coisa de Satanás, né? Como se o ato da bestialidade fosse algo do Satanás,
Ele não estava defendendo, ele nem usou a Bíblia para justificar o bestialismo. Ele estava usando a Bíblia, inclusive, para dizer que é errado fazer isso. Mas continua aí. Pode, tá ligado? O Estado não devia se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítima. É ilegítimo o Estado se meter em qualquer relação. Você maltratar um animal, fazer esse tipo de coisa. Então que ninguém está sendo prejudicado. Porque às vezes vão argumentar que o animal é uma vítima. Isso é... Então, até o próprio monarca se sentiu constrangido com a desgraça aqui que esses dois imbecis estão defendendo. Isso é uma afirmação antibíblica. Animal também não é coisa, né? Afirmação antibíblica. Como é que faz, bicho, sentar dentro da tela do computador e meter a mão num cara desse daqui? É um ser vivo. É uma coisa. Não, é um ser vivo, mas é uma coisa, é uma propriedade sua, pô. Legalmente. É um serviço ou é uma propriedade sua? Planta também é um ser vivo. Ele não é uma coisa? Uma planta é um ser vivo ou não? É um ser vivo. E é uma coisa ou não é? Eu amo gato, por Foi exemplo. codificado pela nossa legalidade, com certeza. Eu amo gato. Pausa mas aí. eu acho- Nisso a gente tá numa conversa que eles estão falando que os animais são coisas. E você Eu vê, discordo. Eu também discordo. E como você vê, eu discordei ali deles. Falei, não, eles também são seres vivos, né? Eles não são coisas. Aí ele fala, a planta é um ser vivo? Ele mas a gente come planta, faz o que quiser com a planta e não tem problema. Esse é o argumento dele, entendeu? E aí o que eu falo, sim, a planta e os animais, eles foram coisificados pela nossa legalidade. A lei interpreta os animais como propriedade, em muitos casos, na maioria dos casos, entendeu? Nesse sentido, é um argumento. Mas agora, falar que o animal é uma coisa, dentro do princípio mais fundamental do ser, não é verdade. Ele não é um objeto inanimado, não é uma coisa. Ele é um ser vivo que tem iniciativa e tem capacidade de sentir dor e muitas coisas. E tem vontade própria também, né? Que eu acho que é o maior argumento pra se dizer que um animal é diferente disso aqui, é que isso aqui não tem vontade de fazer nada. Se eu largar aqui, fica aqui. E o animal não, o animal ele tem vontades. Sim, sim. E eu acho, inclusive, que nós temos que tratar os animais muito bem e respeitar. Eu tenho animais, gatinhos aqui, eu trato eles muito bem, levo no veterinário, dou ração de qualidade, sachê, bababá. A gente cuida deles com todo amor e carinho, entendeu? Então, interpretar que que eu, pelo menos, estava falando algo de que os animais não valem nada e eles não devem ser respeitados, é uma falácia muito grande, porque eu nunca disse isso e não é algo que eu penso. Mas continua aí. Gato é uma coisa. Não posso tratar o gato como uma As coisa. políticas animalistas, cachorristas, elas são todas satânicas. A Bíblia diz claramente que os animais... Como é que faz pra você Aí. entrar dentro da tela do computador? Pausa aí. Nisso, o Nando Moura não tá entendendo. O que ele tá falando? Essa cachorrista, esse negócio de... Ele tá associando a própria zoofilia no momento. Ele tá falando que o que é satanístico são esses movimentos que estão tentando normalizar a bestialidade. Ele não tá falando que a Bíblia apoia a bestialidade. Ele tá falando o contrário. Só que como o Nando Moura não viu o contexto inteiro do vídeo, ele não foi fazer um trabalho assim, um pouco mais demorado, um pouco mais complexo de análise sobre o que ele vai falar na internet, ele só pega um trecho viralizado do Twitter, não procura o contexto, comenta aquilo e aí começa a sinalizar virtude pra caralho em cima daquilo e é isso. Tá feito um vídeo padrão Nando Moura, tá ligado? Mas vai, continua aí. Meter a mão num cara desse, pô. Deveríamos reinar soberano sobre eles. Que nós deveríamos dominar toda a terra. Mas não enfiar a sua manjuba nele! Então ele não estava defendendo isso, de enfiar manjuba em bicho. Não era isso que o Renato estava Aí você não vai defendendo. muito longe não, cara, porque essa perversidade tomou conta Bom, de todo agora, mundo. Você se pode lembra? pausar aí. Agora ele vai colocar um vídeo do Bolsonaro falando merda, e depois vai colocar uma entrevista do Lula falando merda, e no fim ele vai descontextualizar todo o vídeo e ficar sendo contra a zoofilia e defendendo os animais, e sinalizando virtude, como se ele... Não, os animais têm que ser tratados bem, a gente tem que amar eles, a gente tem que cuidar... Tipo, óbvio, mano, ninguém é contra tratar bem animais aqui. Nem eu, e eu acredito que o Renato também não é contra. O problema é que você tá criando toda uma argumentação em cima de um espantalho que fizeram da gente no Twitter. Você comprou o espantalho plenamente, e aí você fez um julgamento de valor em cima do espantalho e criou todo um discurso de moralização
entendeu? Para sinalizar virtudes, falando, não, ó, tem que ser como eu, alguém que respeita os animais. Eu respeito os animais, eu trato bem os animais. Esses caras são esgoto, eles são ruins, eu sou bom, eles são ruins, eu sou bom, eu cuido dos animais. Então é só um processo de sinalização de virtude, que é uma armadilha que, infelizmente, o Nando Moura cai constantemente. Eu gostaria que ele parasse com isso. Ficou pegando no pé do Arthur durante meses para sinalizar a virtude em cima do Arthur, já critiquei isso. E ele faz isso com um monte de gente. Dá um tempinho aí, Nando. Pô, na moral, se for fazer uma crítica, você que é um cara inteligente, te considera um cara inteligente, por favor, pegue o contexto todo do que você vai criticar. Por favor, avalie com honestidade as posições dos seus oponentes intelectuais que você está criticando. Porque se você pegar um espantalho e fazer um julgamento de valor em cima de um espantalho, para pagar de moralista, você não está acrescentando nada ao discurso, porque você nem realmente trabalhou com o que foi dito ali. Você trabalhou apenas com as distorções. E isso, na minha opinião, é um problema. É um problema, entendeu? Mas eu gosto do Nando Moura, torço para que tenha cada vez mais sucesso, e se um dia ele quiser vir aí novamente no esgoto, ele está sempre convidado para vir para cá. Sinceramente, eu gosto de ser o esgoto, cara. Eu quero que aqui seja o lugar que as pessoas tenham a liberdade de falar as coisas absurdas ou os pensamentos que eles acham que são politicamente incorretos, entendeu? Porque aí a gente cria uma discussão. No final das contas, a gente está discutindo as coisas, o que é positivo. Eu só queria que a discussão fosse feita com mais honestidade. Só isso. Com mais honestidade, para a gente pegar o que está sendo realmente dito, quais foram os pontos defendidos de verdade. Porque naquela mesa ninguém defendeu zoofilia, e foi distorcido como se a gente estivesse defendendo. E o Nando Moura comprou essa distorção. Não fez o trabalho investigativo para criar um conteúdo realmente sério, na minha opinião. Mas é isso. É isso.